Fala, gente querida, paz de Cristo seja com todos, espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Continue orando por mim, assim como tem sido por todos que têm assistido esses conteúdos que eu tenho me empenhado para compartilhar para a glória de Deus, a edificação de vida, que tem compartilhado com generosidade. Obrigado aos que têm ofertado nesse ministério, nessa missão, que Deus duplique na sua vida, não somente os recursos, mas a graça e a sabedoria para administrar cada coisa que Ele tem nos confiado, amém? Eu queria compartilhar com vocês algo muito importante. Tem passagens na palavra de Deus que se tornam cada vez mais, digamos, urgente para que a gente medite constantemente, pratique mais e mais e mais e mais, à medida que o tempo vai passando, que o mal vai crescendo, porque está sendo preparado todo o cenário para uma manifestação pública do anticristo. É só olhar para Israel, ver que inclusive a novilha vermelha, que era uma das coisas mais difíceis para o momento de ritual de sacrifício e homenagem ao falso Messias deles, já nasceram 5. Você vai ver aqui no canal um vídeo sobre isso, dá uma pesquisada aí. Mas as coisas estão efervescentes em Israel. As camadas do acordo de paz, o acordo de Abraão, tudo isso tem sido confirmado e indo em direção à manifestação pública do anticristo, o qual eles mesmos, os rabinos, já falaram que daqui a alguns meses, pouco tempo, alguns falam em semanas, outros falam em meses, mas o fato é que está breve. Ele diz que logo o mundo saberá quem é o falso Messias deles, né? Pois bem, passagens como 1 Pedro 2, do verso 11 ao 17, precisamos continuar guardando a nossa fé, crescendo em santidade e com coragem e ousadia anunciando a palavra de Deus a todo tempo, conveniente ou não. Esqueçamos qualquer coisa, nada é mais importante do que ter comunhão com Deus, do que crescer nessa comunhão e sofrer pelo nome de Jesus Cristo, aquele que se deu em carne e sofreu por nós. Ele merece nossa honra, nossa fidelidade, Ele merece nossa adoração. Ele merece nossa gratidão constante. Esse Deus maravilhoso que dá ordem aos seus anjos em favor dos seus santos. Esse Deus é maravilhoso, Ele é presente, Ele é constante. Deus onipotente, onisciente e onipresente. Nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Eu sei que às vezes as batalhas nos oprimem, nos apertam e nos dão carteiradas. Você está solitário, onde está seu Deus? Você tem orado pedindo algo, enfim, seja algo material, algo espiritual, algo lícito, e Deus não tem te dado. Onde está seu Deus? Isso é Satanás e seus demônios. E isso é também a velha criatura em nós, ali, ó. Esquece isso, vamos retomar o controle, como se realmente em algum momento da história tivéssemos o controle da vida, da existência. Tolice. Quando nós somos salvos, somos transformados pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus, e tudo é esclarecido. E começa o processo de regeneração e santificação. De verdadeira maturidade, de conhecimento da verdade que nos liberta e nos leva a entender a realidade como ela realmente é. E a desfrutar e a desejar mais e mais em profundo, com verdade, com toda a nossa força, que essa é a verdadeira vida que vale a pena ser vivida, a vida com Deus. Então a gente entende que realmente nunca estivemos no controle. Na verdade, Deus nunca perdeu o controle de toda a sua criação, mas que de fato éramos escravos dos demônios, escravos da nossa carne, escravos do pecado. Mas em Cristo esse jugo é quebrado, essas correntes são arrebentadas. E ele diz que aquele com coração humilde se entregar, buscá-lo, arrependido, de forma nenhuma ele lançará fora. Ele tomará para si todo o peso, toda a acusação, porque na cruz já foi consumado, ele mesmo declarou, e ele dará seu fardo e seu jugo, leve, suave, maravilhoso, como somente ele é, manso e humilde de coração, justo e perfeito, e somente ele pode nos transformar nesse tipo de caráter renovado, que é chamado nova criatura. E eis que tudo se fez novo em Cristo. Isso aqui que a gente vem vivendo com Ele, meus irmãos, minhas irmãs, é apenas um reflexo. Ele diz que muito maior glória nos aguarda no novo céu e nova terra que está por vir. O Senhor Jesus Cristo está voltando. E aqui para edificar nossa fé, para nos exortar, para nos fortalecer na certeza da fidelidade, eu gostaria de aqui ler para vocês, para a gente meditar em 1 Pedro 2, do verso 11 ao 17. O Senhor diz: amados, eu exorto vocês, peregrinos e estrangeiros que são, a se absterem, a se afastarem dos desejos carnais que combatem contra a alma. Sejam corretos
em todo o vosso proceder, na frente de toda e qualquer pessoa, principalmente na frente daqueles que não conhecem ao Senhor, para que naquilo que falam mal de vocês, como se fossem praticantes do mal, ao observarem as suas boas obras, suas atitudes que glorificam a Deus, eles mesmos glorifiquem a Deus no dia da sua volta. Sujeitem-se a todas as autoridades por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores, como por ele mesmo enviado para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo bem, vocês calem os insensatos em sua ignorância. Já que vocês são livres, não usem da liberdade como pretexto para fazer o mal, mas vivam como servos de Deus. Honrai a todos, amem aos irmãos, temam a Deus, honrem ao rei. Algumas coisas precisam ser explicadas aqui, e eu gostaria de partir do final para o princípio. O Senhor nos manda respeitar e obedecer às autoridades. Que tem muito calor. Dia de sol. Bom, o Senhor, nosso Deus, Criador de todas as coisas, aquele que estabelece tudo perfeitamente em sua ordem maravilhosa. Ele diz que toda autoridade, seja civil ou espiritual, é levantada por ele. Veja bem, existem pessoas que levantam pessoas, existem pessoas que são levantadas pelo diabo e existem pessoas que são levantadas por Deus, ok? A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Eu não vou mergulhar nesse contexto aqui, tá? O foco aqui é outro. As autoridades precisam ser respeitadas. Isso é uma ordem de Deus. Mas, se as autoridades estiverem levantando leis e atitudes que vão contra Deus, o Senhor diz também na palavra dele, importa obedecer a Deus do que autoridades humanas, ou seja, quem for a pessoa na sua vida, seja quem for o laço, seja qual for o laço de relacionamento que você tenha, seja qual for o nível de autoridade que a pessoa tenha sobre a sua vida. Maior é Deus. E se Deus diz, em sua palavra perfeita, que ele vem em primeiro lugar, que a ordem dele está sobre toda e qualquer ordem humana, eu devo primeiro analisar todas as coisas, o caráter daquela pessoa, daquelas pessoas e as suas atitudes à luz da palavra de Deus. Porque toda árvore é conhecida pelo fruto que ela gera. Se a pessoa levanta uma lei, se a autoridade qual for, levanta leis, ordens que vão contra a palavra de Deus, é óbvio que eu vou obedecer a Deus e negar aqueles que são rebeldes. Porque eles estão se falando da autoridade que Deus até deu, ou pode ter dado, ou inimigo, ou carnais a carnais, mas enfim, falando aqui unicamente das coisas de Deus. Se Deus mesmo levantou, deu legitimidade para exercer aquela autoridade e está havendo abuso de autoridade, isso é crime e isso é pecado. Portanto, eu escolho obedecer a Deus, desobedecendo a autoridade civil, ainda que eu venha sofrer qualquer tipo de consequência, se assim Deus quiser e permitir. Amém? Então, seguindo aqui, a gente vê que ele mesmo nos dá ordem. Primeiro, honrar a todos. Ele diz também na palavra dele que devemos honrar até quem nos desonra, porque se o outro peca, a gente não tem que pecar. A gente não vai pagar o mal por mal, mas pagar o mal com bem. Não vamos fazer a mesma coisa que o outro. Então ele diz, honrai a todos. Honrai a todos. Todos mesmo. Ame aos irmãos. Temei a Deus. Temor a Deus é sobre qualquer coisa, fidelidade. Eu temo não pelo pavor, pelo medo da condenação, porque sim, Deus pode destruir tanto a carne como lançar a alma no inferno. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele castiga até seus filhos. Ele até mata quem ele quiser, inclusive filhos que se colocam em rebeldia. Na palavra de Deus está recheada de passagens, infelizmente, coisas tristes, fruto da nossa rebeldia em toda a história humana. Então não duvide, Deus mata até os filhos. Não significa que ele lançou do inferno, mas que ele destruiu apenas a carne. Tome bastante cuidado com o tipo de vida que você vive. Tomemos cuidado, eu também, com o tipo de vida que a gente vive. E seguindo aqui, agora eu quero ir do princípio. Do verso 11. Amados, exorto vocês peregrinos e estrangeiros a se absterem, a se afastarem dos desejos carnais que combatem contra a alma. Ele tem aqui nos chamado ao mergulho mais profundo de santidade. Isso aqui é muito claro. Ele também diz, orem uns pelos outros, confessem seus pecados uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é igreja sozinho, igreja é um agrupamento, é um contexto coletivo. Ninguém é forte sozinho, uma brasa sozinha ela esfria, ela apaga, ela precisa estar na fogueira, e essa fogueira é acesa pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos uns dos outros, não somente para interceder uns pelos outros, para
confessar os pecados uns aos outros, mas sobretudo para a gente glorificar junto ao Senhor. O culto é racional. Romanos 12, o Senhor vai dizer que o culto é racional, devemos entregar nosso corpo como oferta viva ao Senhor, mas que também há o culto coletivo. O Senhor fala em Mateus 18, 20, onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Ele também diz pra gente em Mateus 28, 19 ao 20, a grande comissão: vão, preguem meu evangelho a todos. Ele não diz vá você, não, vão vocês e preguem meu evangelho a todos. Façam discípulos para mim, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a andar no reto caminho de Deus, e eu estarei com vocês até a consumação de todas as coisas. Essas e todas as outras passagens, Deus está sempre se referindo a contexto familiar, a contexto coletivo. Deus é coletivo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus que se manifesta em 3 pessoas. Não é difícil de entender. Nós somos feitos de carne, um ser carnal e espiritual, certo? Pronto. Dentro desse corpo habita um espírito. Agora habita 2, porque o Espírito Santo de Deus habita naquele que é salvo, naquele que é santo e selado pelo sangue de Cristo. Agora sou 3. Você que é da fé também é 3. Nosso corpo físico, espiritual e o Espírito Santo de Deus. Pois bem, esse Deus maravilhoso e único nos chama a sermos aquilo que Ele é e o que Ele nos criou para sermos, coletivos. Nós precisamos uns dos outros. E quando Ele diz que nós devemos amar uns aos outros, Ele está falando no contexto geral. Portanto, eu entendo que se minha própria vida já não me pertence, pertence a Cristo, e a família da qual Ele me chamou do império das trevas para o seu reino da luz, para desfrutar eternamente dessa família maravilhosa, eu entendo que eu fui chamado para o lugar do princípio, o lugar santo e maravilhoso que a gente tinha lá no Éden antes do pecado. Essa comunhão com Deus, com os anjos, com a natureza, uns com os outros, é claro. Eu entendo que aquilo que eu sou em Deus e aquilo que eu tenho recebido da parte dele, seja coisas espirituais ou coisas materiais, eu tenho como um mordomo que cuida para compartilhar. Primeiro, para a glória de Deus, portanto, meu coração tem que estar realmente inclinado a fazer o bem, para a glória de Deus, não para a minha glória. E segundo, tenho que pensar no benefício do meu semelhante, seja ele meu irmão na fé ou alguém que é impositor, alguém que se coloca contra, certo? Não podemos separar, não podemos fazer distinção. O Senhor diz que devemos amar o nosso semelhante. Ele não diz somente os irmãos, no contexto geral. Embora essa passagem ele esteja dizendo aqui no final, amai os irmãos. É uma carta voltada para os cristãos, certo? E cristão é um servo de Deus, ok? Atos 11, 26, o Senhor vai dizer que em Antioquia nós fomos chamados pela primeira vez de cristãos porque éramos seguidores de Cristo, semelhantes a Cristo. E não outros que se dizem cristãos. Até espíritas dizem que são cristãos hoje em dia. Por isso eu até evito falar essa palavra. Assim como eu sei que a palavra gospel no nosso meio artístico também foi maculada e suja. Gospel do inglês significa boas novas, o evangelho de Cristo. Então eu prefiro falar uma palavra, uma declaração, uma determinação do próprio Deus naquilo que Ele nos chamou para sermos. Ele que é o Senhor, professor e pastor. Ele nos chama de seus discípulos. Então, eu tenho escolhido há muitos anos falar essa palavra. Quem é você? Eu sou discípulo de Jesus Cristo, ou discípulo de Cristo, ou missionário de Cristo, já que somos todos missionários nessa terra, peregrinos aqui, porque nossa pátria é outra, amém? Superior a essa. E logo estaremos lá. Creia nisso. Logo estaremos lá. Se a gente vai seguindo aqui, ele vai falar sobre o amor, sobre o procedimento com santidade, dando bom testemunho para que aqueles que não são da fé sejam calados em sua violência, em sua arrogância, em sua ignorância, em sua rebeldia e negação, com nossos próprios bons frutos para a glória de Deus, porque dessa forma eles serão indesculpáveis. Então não se levante contra. O Senhor continua nos dizendo nesse mesmo capítulo a respeito da nossa força, não força para partir para cima daquele que nos violenta, mas a força para o autocontrole daquele que se nega como Cristo se negou, para que ele fosse o sacrifício perfeito. E ele nos chama a mesma coisa: carregue sua cruz e me siga, negue-se a si mesmo. Se bater em você, tem contexto, certo? Tem contexto da palavra de Deus. Vou entrar aqui rapidamente. Se eu escolho de maneira planejada, maneira fria, agredir alguém, seja qualquer nível de agressão, certo? Eu estou pecando. O mesmo Senhor Jesus Cristo que deu a ordem para a gente vender algumas coisas e comprar 2 espadas, que era para nos protegermos, lembra dessa passagem? Eu vou colocar aqui para você ver.
Esse mesmo Deus repreendeu Pedro quando puxou a espada e cortou a orelha do filho do sacerdote. Vejam bem, Pedro, ele partiu para a violência. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando mandou a gente comprar 2 espadas, ele não disse partam para a violência. Era para nos protegermos. Ele também diz que aqueles que são mais fortes, mais sábios, mais bem preparados, devem cuidar dos mais fracos, dos mais frágeis. Imagine o contexto agora. Eu, na minha idade, então tem uma pessoa idosa, seja homem ou mulher, ou uma criança, ou até mesmo um animal indefeso. E alguém mais forte vem agredir. Ou está agredindo, seja verbalmente, psicologicamente oprimindo, ou fisicamente. Um cristão vai ficar de braços cruzados? Um cristão vai apenas orar? Não. Um cristão vai entrar em oração espiritual e vai partir para o braço. Mas não é para bater, é para segurar, para afastar, para proteger em primeiro lugar aquele que necessita de auxílio. E se for necessário, você vai sofrer o dano. Você vai ser xingado no lugar, você vai ser agredido até fisicamente no lugar, como eu já fui mais de 10 vezes. Nesses mais de 10 anos eu já fui muito agredido e até fisicamente, até paulada na cabeça eu já levei. Nas missões, isso não é brincadeira. Quando eu vou, eu sei que eu posso voltar sem vida. Isso é, voltar apenas o cadáver, se é que vai voltar. Eu sei disso. Eu tenho plena noção de que o que é se entregar para Cristo, viver uma vida todos os dias, levantar sabendo que eu sou quem eu sou em Cristo, um missionário, morto para esse mundo e que esse mundo me odeia. Ponto. Quando você tem isso muito bem resolvido em seu coração, é difícil alguma coisa te abalar. Dentro ou fora da sua casa, dentro ou fora de sua família, dentro ou fora de uma comunidade cristã, você sabe, e sabendo e guardando essa certeza no coração, dificilmente os demônios ou seus semelhantes rebeldes vão conseguir te abalar. Então entenda, meu irmão, minha irmã. O contexto de proteção vem em primeiro lugar. A vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Coisas são úteis, são necessárias. Vidas são importantes. Não há nada mais importante do que a vida. Aquela pessoa que diz que crê em Deus, mas não obedece é um mentiroso. Aquela pessoa que diz que ama os filhos, ama os pais e grita, desrespeita, ofende, oprime, de forma nenhuma ela ama. Mentira! Deus chama essas pessoas de servos do diabo. Devemos atentar para isso. Devemos atentar para o que é o sacrifício de fato. Em primeiro lugar, entregar-se para anunciar a palavra de Deus a todo lugar, para todas as pessoas, custe o que custar. Esse é o testemunho. Esse é o convite. Ele começa dizendo: eu exorto vocês, meus amados irmãos. Eu exorto vocês, peregrinos estrangeiros, a se afastarem de todo tipo de pecado carnal que afasta vocês de Deus, que abalam a sua alma, a sua santidade. E ele segue dizendo: calem a boca do mal, do ofensor, com suas boas obras. Glorifiquem a Deus. Obedeçam às autoridades, claro, se elas estiverem alinhadas com a vontade de Deus. Amem a todos, amem os seus irmãos, cuidem uns dos outros. A todo tempo ele vem dizendo: cuide, se doe, se ofereça, ame, perdoe, oferte, ajude, oriente, congreguem, instruam. Porque Cristo nos chamou a isso, a sermos cartas vivas, amém? Eu espero que essa mensagem realmente convide você à reflexão a respeito de uma vida séria com Cristo, porque falar que crê em Deus e não obedecer significa que você é mentiroso e serve ao diabo. Dizer que você ama a Deus e você tem péssimas obras, frutos podres, mostra que você é uma árvore do diabo. E não importa, eu posso passar o dia listando, nós sabemos muito bem. A hipocrisia é algo terrível. Podemos até mentir para nós mesmos, nos auto-enganar, mas não podemos enganar a Deus. Ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém consegue. Se um cristão fiel e maduro que tem crescido na graça do Senhor precisa todos os dias se colocar diante de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus Filho, pedindo perdão, suplicando por misericórdia, por conserto, por melhoria, suplicando ao Espírito Santo que ajude nas orações, que ajude no entendimento da palavra e na boa obra de um bom testemunho que glorifica ao Senhor. Imagine aqueles que não são de Cristo ou aqueles pior ainda. Ele diz na palavra dele, pior é aqueles que dizem que são de Cristo, mas dão um péssimo testemunho. Ele diz que há uma ira exclusiva e específica guardada para 2 tipos de pessoa. Veja bem, aqueles que usam o nome de Deus em vão
e aqueles que maltratam as crianças e os novos na fé, a qual ele chama de pequeninos. Ele diz para quem aquele que maltrata uma criança é melhor amarrar uma pedra grande com uma corda no pescoço e se lançar no mar, porque a ira que está reservada a essas pessoas é terrível, muito maior do que qualquer outra ira de Deus. Então que a gente atente para isso, sigamos com fé, guardando a nossa fé, em crescimento, em santidade, na coragem e na ousadia, anunciando a palavra de Deus. Oremos uns pelos outros, ajudemos de todas as formas, com generosidade, porque aquilo que nós somos e temos pertence a Deus, nós somos apenas mordomos e prestaremos contas a Deus. Ele está voltando. Sejamos realmente amáveis, que nossos frutos realmente mostrem isso. E se isso te edificou, essa mensagem chamou você a um saculejo, a um despertar, ao entender que precisa se entregar a Cristo, a voltar para Cristo. Creia, se arrependa e volte agora. Creia, se arrependa e se entregue agora. Creia e permaneça crescendo nele. Amém? Compartilhe com generosidade. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Participe dessa missão. Ajude de toda e qualquer forma que você puder. Como o Senhor fala em sua palavra, não amemos apenas de boca para fora. Que esse amor gere bons frutos. Frutos realmente que provem que há o amor de verdade. Que Deus nos abençoe as nossas famílias em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande abraço e até breve.